Olá, doutores. Vamos continuar nossa viagem pelo fantástico mundo da contestação. Nós tínhamos visto, então, eu estou continuando aquele arquivo que nós estávamos trabalhando. E aí agora a gente vai lá analisar, não é? O artigo 336 do CPC. O que fala o artigo 303 do CPC? 303, desculpa, gente. 336. Olha lá. Incumbe ao réu. Ou seja, está dando uma incumbência para o réu. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir. Opa! Olha aqui, não é? Incumbe ao réu, ou seja, traz os deveres do réu, deveres do réu na contestação. Contestação. Então, nós temos aí como deveres do réu na contestação. Vamos lá, vamos fazer um esqueminha, porque fica mais fácil. Eu Alessandra, penso que fica mais fácil. Na verdade, eu estou fazendo como se eu estivesse estudando. Olha lá, então incumbe ao réu alegar na contestação. Incumbe ao réu na contestação alegar. O que ele tem o dever de alegar, então? Olha lá. Toda a matéria de defesa. Toda a matéria de defesa. Ou seja, esse réu, ele vai trazer toda a matéria de defesa. Que mais? Vamos continuar na leitura do nosso artigo. Toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugna o pedido do autor. Ou seja, ele tem que impugnar todos os pedidos, como está lá escrito? Olha lá, já me perdi, tá vendo? Tá, expondo as razões. Isso. Ele vai impugnar aí todos os pedidos do réu, expondo os fatos e fundamentos. Ou seja, ele vai lá, vai fazer essa impugnação, trazendo todos os fatos e fundamentos. Ou seja, ele vai dizer, opa, calma aí, não foi bem isso que aconteceu, o fato, né? É a história. Ele vai dizer a versão dele. Então, lá na contestação, e aí são técnicas de escrever, mas enfim, quando eu faço uma contestação, eu faço o quê? Eu ponho lá, da síntese dos fatos trazidos pelo autor. Aí eu ponho depois, claro que se eu estou fazendo a contestação, eu estou defendendo o interesse do meu cliente. Eu vou dizer o que efetivamente aconteceu, vou trazer lá um tópico da realidade fática dos fatos, né? Ou seja, da realidade fática, do que realmente aconteceu, ou da realidade dos fatos. Eu falei da realidade fática dos fatos, ficou redundante, né? Mas não. Ou é da realidade fática, ou é da realidade, eu abro um tópico lá, da realidade fática, da realidade dos, ou com o nome, da realidade dos fatos. Enfim, eu trago todos esses fatos e impugno também os fundamentos. Então, olha, lembra que lá na petição inicial nós temos o dever de apresentar fatos e fundamentos jurídicos? Na contestação também a gente vai impugnar, ou seja, a gente vai rechaçar esses pedidos trazendo fatos e fundamentos jurídicos, tá bom?
E continuando a leitura, especificando as provas que pretende produzir. Então, ele deve também alegar as provas que pretende, produzir. Então, ele vai trazer essas provas com as quais ele pretende produzir, certo? Mas a gente tem que pensar o seguinte: nós temos alguns pontos a serem considerados dentro da contestação. Primeiro, lembra que quando nós tivemos lá as nossas aulinhas de teoria geral do processo, nós estudamos o princípio da eventualidade? Isso mesmo, aí, tá vendo? Lembrou. Ó, sabia que você ia lembrar. O princípio da eventualidade. Quando nós vamos responder a uma petição inicial, quando nós vamos nos defender nessa petição inicial, quando nós vamos contestar essa petição inicial, nós devemos fazer uso do princípio da eventualidade. E o que é esse princípio da eventualidade? Princípio da eventualidade. Eu vou até trazer aqui, ó, para vocês. Calma aí. Calma. Vou por aqui uma observação como princípio da eventualidade. O que significa o princípio da eventualidade? Significa o seguinte, olha, quando você pegar essa petição inicial, na sua contestação, você tem que se defender de todos os pedidos que forem feitos. Ah, mas o que ele alegou lá não é verdade. Um dos pedidos, tá bom, pensa que fez 3 pedidos, o autor. Um pedido realmente é verdadeiro, o segundo pedido realmente é verdadeiro, o terceiro pedido, ele é falso. Fala, bom, isso aí nem existiu mesmo, eu já estou dizendo que o fato não ocorreu, então eu não vou negar. Eu não vou impugnar esse pedido. Não. Com base no princípio da eventualidade, você vai dizer, olha, em relação ao pedido número 3, não é? Embora o fato não tenha ocorrido, o direito não existe, não há fundamentação, não há causa de pedir, não é? Há pedido, mas não há causa de pedir, ainda assim, isso. Com base no princípio da eventualidade, não é? E alguns advogados peticionam, olha, apenas por amor à argumentação, não é? Os mais poéticos, né? Apenas por amor à argumentação, com base no princípio da eventualidade, embora tal pedido não possa de forma alguma prosperar, pensa que tem o pedido, mas não é causa de pedir, devido ao fato de haver apenas o pedido e não haver a causa de pedir, rechaça, impugna-se o pedido de número 3. Ou seja, todos, não, assim vai ficar esquisito, né? Todos os pedidos deverão ser impugnados. Sabe por quê? Porque se não houver a impugnação de um único pedido, ainda que seja um único pedido, ainda que seja um pedido sei lá, que para você, para a parte, não seja tão importante. Não havendo a impugnação, esse pedido será considerado como aceito. É como se houvesse uma concordância tácita do réu de que esse pedido ele concorda. Então, por isso que todos os pedidos devem ser impugnados. Isso. O artigo 336 fala em impugnação específica. Lá no finalzinho,
Artigo 336 do CPC. Eu acho que eu falei 333, né? Ai, gente, as coisas de quarentena. Eu já não bato muito bem mesmo, vocês estão acostumados, né? Mas fica pior. Mas olha, o final lá do artigo 333 fala lá, impugnação. Essa impugnação, ela deve ser específica, certo? Eu tenho que falar de pedido por pedido, impugnar pedido por pedido. Certo, então, se atende, vou até pôr numa caixinha isso, que agora eu fico desenhando, né? Isso. Certinho, então, doutores? Com base no princípio da eventualidade, todos os pedidos deverão ser impugnados. Olha, eu posso, via de regra, vou até pôr aqui, ó. Via de regra, não é admissível contestação com negativa genérica. Com negativa genérica dos pedidos. Como assim uma contestação com negativa genérica? Essa contestação com negativa genérica seria uma contestação dizendo assim, olha, nada do que está na petição é verdade, né? Por isso peço a improcedência da ação. Ponto. Mas nada o quê? Não pode, tá bom? Regra geral, não pode. Eu tenho que impugnar especificamente. Certinho, doutores? Certinhos, Amora? Só um minutinho. Tô só conferindo aqui. Artigo, parágrafo. Por que eu tenho que fazer isso, doutores? Por que eu tenho que conferir, que impugnar especificamente pedido por pedido? E tem que ser na contestação? Sim. A contestação, olha lá, é o momento oportuno para impugnar todos os pedidos. Por quê? Porque se... Vou fazer uma observação aqui, ó. Observação. Não havendo impugnação na contestação, não havendo... Vou tirar aqui, vamos arrumar essa frase que está esquisita. Não havendo na contestação... Não havendo na contestação impugnação específica do pedido, de um determinado pedido, estará precluso o direito do réu, estará precluso o direito do réu de impugná-lo. Ou seja, momento de fazer a impugnação é na contestação. Ah, não impugnou na contestação, pode fazer a emenda da contestação? Ah, mas eu quero... mas eu... mas não pode. Não pode haver... Não pode haver emenda da contestação. Ou seja, eu tenho que impugnar tudo. Porque a partir do momento que eu não impugno,
É como se eu dissesse para o magistrado: olha, juiz, olha, excelência, esse pedido tá bom, é verdade, eu assumo que é verdade. Ou, né, fazendo uma analogia grosseira aí, pelo amor de Deus, entre aspas, só para tentar facilitar o entendimento de vocês, é como se eu fosse revel especificamente naquele pedido que eu não contestei, tá? E o nosso ordenamento jurídico, via de regra, não aceita, não admite contestação genérica. Não vai admitir contestação genérica. Não admite contestação genérica. Não, 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 não. Por quê? Olha lá. Essa contestação genérica, se a gente está falando em regra, a gente vai falar das exceções. Mas antes de tudo isso, eu quero lembrá-los de uma outra questão. Essa contestação, a regra geral, então, é essa impugnação pedido por pedido. Nós temos a exceção, que são situações onde será nomeado um defensor especial para essa pessoa, um curador especial para essa pessoa, em matérias, por exemplo, de ordem pública. Aí sim existirá essa possibilidade, mas é a exceção, certo? Tranquilo? Eu vou até marcar aqui para vocês, olha. 1, 2, 3. Exceção. Acho que eu vou pôr até de outra cor para não misturar lá em cima. Na lousa não tem cor aqui, eu vou ficar usando um monte de cor. Olha o roxo, que lindo, não é? Exceção. Aqui, ó. Matéria, opa. Matérias de ordem pública, tá bom? Aí sim, em caso de matéria de ordem pública, nós poderá haver sim contestação genérica,